Seja muito bem-vindo à segunda aula do módulo de Antropologia, Doutrina do Homem. Como de costume, eu convido você a fechar os teus olhos para que juntos, antes de iniciarmos a aula, nós iniciamos com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, nós nos colocamos perante a tua presença, Senhor, rendendo graças a ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez com a Bíblia aberta, com o coração aberto, com a mente aberta, para poder receber as verdades que estão registradas na tua palavra. Mas não só com as verdades registradas na tua palavra, mas com evidências que estão no mundo acerca de quem o Senhor é, a revelação do Senhor, a autoria que é do Senhor, a criação do mundo, do universo, do ser humano, enfim. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós reconhecemos isso e lhe pedimos que o Espírito Santo possa nos dar inteligência, sabedoria e conhecimento para com esta aula e para com as aplicações que iremos fazer após o término desta aula. Senhor, nos ajude a entender, a memorizar e aplicar cada conceito que será tratado nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, estamos aqui na segunda aula de antropologia. E nesta aula aqui eu coloquei um título para ela, assim como na primeira aula, tá? O título dessa segunda aula é A Criação do Ser Humano, tá bom? Anota aí no papel, A Criação do Ser Humano. E aqui na introdução eu coloquei um subtítulo, Como Tudo Começou. Como Tudo Começou. Quando nós lemos o título, A Criação do Ser Humano, precisamos fazer uma pergunta. E essa pergunta eu coloquei no subtítulo: Como tudo começou? Eu escrevi aqui: os detalhes da criação do ser humano, descritos em Gênesis 1 e 2, oferecem-nos respostas relevantes para as seguintes questões: quem criou o homem? Onde o homem foi criado? Quais materiais foram usados para a criação da raça humana? Então anote essas perguntas aí. Quem criou o homem? Onde o homem foi criado? E quais materiais foram usados para a criação da raça humana? A gente vai procurar trabalhar essa aula dentro dessas perguntas e, se assim o Senhor nos ajudar, vamos tentar respondê-las, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. Então, a primeira pergunta é: quem criou o homem? Quem criou o homem? Eu coloquei: o registro bíblico nos revela de forma clara e objetiva que o ser humano foi criado por Deus. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a primeira pergunta está respondida. Quem criou o homem? O registro bíblico nos revela de forma clara e objetiva que o ser humano foi criado por Deus. Qual que é a base bíblica? Gênesis capítulo 1, versículo 26, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de um criacionismo bíblico. É importante que nós entendamos isso, tá bom? Vamos dar continuidade. A segunda pergunta é: onde Deus criou o homem? A primeira pergunta: quem criou o homem? A segunda pergunta: onde Deus criou o homem? Para ficar didático, deixa eu abrir aqui o
Word para nós fazermos aqui as devidas anotações, como na primeira aula. Deixa eu abrir o Word aqui para ficar didático, né? Muito importante que a aula ela seja didática, não apenas eu passe informações, mas que eu também possa interagir com você durante a aula, fazendo perguntas, respondendo estas perguntas, né? É muito importante aqui. Aí eu fiz as anotações da primeira aula. Deixa eu apagar aqui essas anotações para a gente fazer as anotações dessa segunda aula. Estou apagando aqui, eu já vou abrir a telinha para juntos nós começarmos esta aula escrevendo juntos, interagindo juntos para ser uma aula dinâmica. Deixa eu ver se já aparece aqui. Anotações, tá aqui. Anotações. Então, vamos lá, primeira pergunta. Quem criou o homem? O R de resposta, Deus. Dentro de uma perspectiva, de uma cosmovisão bíblica, Deus criou o ser humano. Deus criou o homem, tá? Mas nesta aula eu quero apresentar também evidências científicas de outros pontos aqui que nós vamos tratar na aula, tá bom? Então, quem criou o homem? Destacar em negrito aqui. A resposta é Deus. Deus. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Isso, agora sim. Agora ficou melhor. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Isso, agora sim. Deus. Aí eu coloco aqui a base bíblica, Gênesis 1, 26. Depois nós vamos aqui para a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Onde Deus criou o homem? Qual que é a segunda pergunta? Onde Deus criou o homem? Eu coloquei Provérbios 8, do verso 22 a 31. Provérbios 8, do 22 a 31, responde essa pergunta. Qual pergunta? A segunda pergunta. Onde Deus criou o homem? Vamos lá, eu vou abrir a Bíblia aqui. Mas antes eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você tiver aí uma Bíblia física, ou no celular mesmo, ou no tablet, abra ela em Gênesis capítulo 1, tá bom? Nós vamos observar aqui alguns detalhes e fazermos algumas ligações ao lermos Provérbios 8, do 22 a 31. Então, deixa aí aberto em Gênesis capítulo 1, tá bom? Deixei a minha aberta aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Deixou aberto aí? Abriu aí no tablet, no notebook, no celular? Então, vamos aqui para a Bíblia, que eu vou abrir aqui no notebook, tá bom? Deixei aberto aqui, bonitinho. Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 31, tá? Do 22 até o verso 31. Deixar aqui bonitinho. Deixa eu ver se você está vendo. Sim, dá para ver bem aí. Vamos ler? O texto diz assim, ó: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, nós precisamos fazer aqui algumas perguntas antes de interpretarmos um texto, tá bom? E nós usamos as ferramentas da hermenêutica, da interpretação de texto. Professor, o que é a hermenêutica? É a arte de interpretar um texto, tá bom? Então, a hermenêutica ela é responsável em interpretar um texto. Dentro da hermenêutica, nós encontramos outra ferramenta de interpretação,
conhecida como exegese. Então, a exegese ela é responsável em coletar as informações que estão dentro do texto para expor essas informações para fora do texto aos olhos do intérprete. E assim, o intérprete, ao recolher aquelas informações, ele vai conseguir interpretar o texto. Então, a exegese, ao contrário da hermenêutica, ela não responde às perguntas, ela faz as perguntas. A hermenêutica, ela responde às perguntas e a exegese, ela faz as perguntas. Então, a exegese, ela vai fazer perguntas do tipo: quem que escreveu o texto? Quem que é o personagem ou a figura que o texto está tratando? Onde foi escrito esse texto? Qual o contexto histórico, cultural, geográfico? A exegese vai trabalhar as palavras originais daquele texto. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. Então, eu trouxe aqui um panorama bem sintático, bem resumido aqui para que você entenda, tá? A diferença de hermenêutica e de exegese. Então, vamos usar essas duas ferramentas para interpretarmos o texto. Provérbios 8:22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Primeira pergunta, vamos usar a exegese. O Senhor possuiu quem? Se você ler Provérbios 8, desde o início aqui, desde o verso 1, você vai ver aqui, ó, não clama porventura a sabedoria? Então, o contexto do verso 22, o contexto imediato, que trabalha o próprio capítulo, nos leva a dizer que o Senhor possuiu a sabedoria. Tanto é que o subtítulo aqui, que antecede o verso 22, é: a sabedoria existe desde a eternidade. A sabedoria existe desde a eternidade. Então, a exegese faz a pergunta: o Senhor possuiu quem? A hermenêutica responde, interpretando o texto: o Senhor possuiu a sabedoria no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aí o verso 23. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A sabedoria ela foi possuída por Deus, gerada por Deus, antes da criação da terra. Olha o verso 24. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes que ainda de haver fontes carregadas de águas. Ó, verso 24. Antes de haver abismos. Então é antes de Gênesis 1, 2, que diz que. Vamos ler o texto aqui? Eu pedi para você abrir o Gênesis capítulo 1. Vamos ver o verso 2. Ó, diz assim o verso 2: E a terra era sem forma e vazia. Aqui a terra ela foi criada. Por quê? Porque no verso 1 Deus cria os céus e a terra. Então no 2 a terra está criada. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tá bom? Sobre a face do abismo. Então, o verso 24 está dizendo, a sabedoria está dizendo dela mesma, acerca dela mesma, que ela foi gerada antes de haver abismos. Fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Olha o verso 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Eu fui gerada. Aí o verso 26 vai dizer assim, ó: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Lembrando que em Gênesis 2:7, Deus ele forma um homem do pó da terra. Então a sabedoria foi gerada antes de Gênesis 2:7, antes de haver o pó da terra. Ela já havia sido criada, tá bom? Se a gente ver aqui, ó, o verso, vamos continuar aqui, ó.
Ainda ele não tinha, verso 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Ó, quando ele preparava os céus. Dentro da perspectiva bíblica, nós encontramos três céus, tá bom? Três céus. O céu atmosférico, que é onde os pássaros, os aviões, eles voam. Nós encontramos aqui o espaço sideral, o universo, que é um segundo tipo de céu, e nós temos os céus dos céus, que é onde Deus habita, que é chamado na Bíblia como paraíso. Então nós temos esses três céus mencionados na Bíblia. E aqui em Provérbios 8, verso 27, Salomão está dizendo acerca da sabedoria, que quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então, quando Deus estava preparando o primeiro céu, o atmosférico, o segundo céu, o universo, o terceiro céu, o paraíso, aí estava eu. Eu quem? A sabedoria. Olha o 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Aí nós lemos de Gênesis 1, versos 7 e 8. Olha o que o texto vai dizer. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã o dia segundo. Então foi antes de Gênesis 1, versículos 7 e 8. Continuando, vou até descer aqui, que eu não sei se apareceu para você. Tá certinho, tá certo. Vamos voltar aqui. Aí nós entramos aqui no verso 30. E então eu estava com ele e era seu aluno. Ó, a sabedoria está dizendo que ela estava com Deus e era aluno de Deus. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando, verso 31, folgando no seu mundo habitável. Marca essa palavra aqui, ó. Deixa eu marcar essa palavra. Mundo habitável. Não sei se dá para marcar uma palavra específica, mas eu vou tentar aqui. Opa! Fugiu aqui. Vamos ver. Peraí, tirou. Vou marcar. Se você tiver com a Bíblia e quiser marcar também, tá? Eu tô marcando aqui no meu. Ué, não tá indo? É, não está marcando. Mas marca aí se você estiver com a sua Bíblia. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista Corrigida. Na versão, olha que interessante, na nova tradução na linguagem de hoje, o verso 31 está assim. A partir do verso 30. Estava ao seu lado como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Ó, contente com a raça humana. Se a gente vai para na nova versão transformadora, na NVT, a NVT, o verso 30 e 31 vai estar assim, ó. E eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade.
Olha que interessante, como exultei com a humanidade. Então, a sabedoria, ela estava, deixa eu voltar aqui para a versão Almeida Revista Corrigida, ela estava no mundo habitável, juntamente com Deus. Então, professor, o que é um mundo habitável? Um mundo habitável é um espaço que há no paraíso, na eternidade. É o laboratório de Deus. Muitos teólogos interpretam o mundo habitável como o espaço que Deus usou no paraíso para poder criar o ser humano. Isso é muito interessante, tá? Norman Champlin vai dizer isso, Calvino vai também apoiar essa ideia. Nós temos aí Orígenes também, que tem essa interpretação. Então, o mundo habitável foi o ambiente que Deus usou para poder criar a raça humana, a humanidade e os seres humanos, tá? O homem em si. Então, ele usou o mundo habitável para criar o quê? A raça humana. Então, nós podemos ir aqui, ó, voltando e anotarmos onde Deus estava quando criava o ser humano. Onde Deus estava quando criava o ser humano? A resposta: no mundo habitável. Tracinho, laboratório da eternidade. Conforme Provérbios 8, vou ser bem específico com o versículo, verso 31. Vamos colocar em negrito, onde Deus estava quando criava o ser humano. No mundo habitável, laboratório da eternidade, conforme Provérbios 8, 31. Voltando, vamos lá. Nós temos aqui, já acabou saindo, né? Voltou. Eu coloquei ó, onde Deus estava quando criava o ser humano. Daí eu coloquei a resposta no mundo habitável, laboratório da eternidade, conforme Provérbios 8, 31. Então nós respondemos a segunda pergunta. Primeira pergunta, quem criou o ser humano? Resposta, Deus. Segunda pergunta, onde Deus estava quando criou o homem? Resposta, no mundo habitável, que é o laboratório da eternidade, conforme Provérbios 8, 31. Então, nesse laboratório, Deus ele estava criando o quê? Qual que era o assunto que ele estava falando? Lembrando que em Gênesis 1, 26, a gente vê que Deus não está sozinho ali. Porque no verso 26 vai dizer assim: façamos o homem. Ó, a palavra está no plural, façamos o homem. Não é eu faço o homem. A conjugação está no plural, trazendo a ideia que há mais de uma pessoa. Então, os teólogos eles interpretam aqui o verso 26, essa expressão façamos o homem como a divindade falando com ele, entre eles. Ou a divindade é um termo bíblico e a trindade como um termo teológico. Pai, Filho e o Espírito Santo. Um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando, fazendo uma reunião no mundo habitável, no laboratório do paraíso, da eternidade, acerca do ser humano. Como que eles iriam criar o ser humano? Aí surge uma terceira pergunta: qual que era a pauta dessa reunião? Qual que era a pauta dessa reunião? Inclusive foi essa terceira pergunta que eu coloquei aqui, ó. Qual era a pauta de Deus? Quando eu falo Deus, eu me refiro às três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual que era a pauta da divindade na criação humana? O que eles conversaram? Qual que eram os assuntos abordados nesta reunião? Então, o primeiro assunto que eu coloquei, letra A, imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram criar um homem à imagem deles, conforme a semelhança deles. E o que seria, professor,
ser a imagem e semelhança de Deus, da divindade. Eu coloquei. A palavra hebraica traduzido como imagem é a palavra hebraica tselem, que significa projetar uma sombra ou produzir uma sombra. Então, nós podemos dizer, com base nessa explicação, nessa informação aqui, etimológica da palavra imagem, que nós não somos Deus, nós somos uma sombra de Deus. Nós não somos a divindade, nós somos a sombra desta divindade. Ou seja, nós dependemos dela. Só existe sombra porque existe um material real. Então isso fala da dependência que o ser humano ele tem de Deus. Por isso que Paulo, quando ele estava no Areópago, ali em Atos capítulo 17, ele vai dizer ali na altura do versículo 26 que nele, em Cristo, vivemos, existimos e nos movemos. Porque a sombra só é projetada se tiver uma imagem para que dê condições para que ela apareça, para que ela seja projetada. Então nós somos a sombra de Deus, a sombra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tá? Nós dependemos dessas três pessoas. Essa é a ideia de sermos semelhança de Deus, tá bom? Continuando aqui. Essa é a ideia de imagem, né? Imagem. Desculpa, é a ideia de semelhança. A ideia de imagem, né? Estava falando semelhança, mas é a ideia de imagem. E semelhança? O que significa ser semelhança? Eu coloquei a palavra hebraica traduzido como semelhança é a palavra hebraica demut, que significa possuir traços, características de alguém. A ideia expressa aqui é a de que Deus fez o ser humano como um ser relacional, moral, inteligente e livre, assim como Deus também o é, tá bom? Assim como Deus também o é. Então nós podemos anotar aqui, ó. Qual era a pauta de Deus na criação humana? Qual era a pauta de Deus? Eu coloquei, né? Imagem e semelhança. Então, para a gente resumir aqui, imagem, eu vou colocar sombra, que é a palavra tesselém no hebraico, e semelhança, que significa possuir características do mesmo, tá bom? Que é a palavra aqui demut, possuir traços, características do mesmo. Então vamos colocar aqui em negrito. Eu coloquei aqui, ó. Até esqueci de abrir a telinha, mas eu coloquei aqui, escrevi aqui, ó. Qual era a pauta de Deus na criação humana? Resposta à imagem remete à sombra, nós somos a sombra de Deus, e semelhança, que é possuímos as características do mesmo. Vamos fechar e vamos continuar. Então, a ideia é que o ser humano ele possui, ou o ser humano ele é um ser relacional, moral, inteligente e livre. Relacional, moral, inteligente e livre, assim como Deus o é. Vamos ver aqui essas características no ser humano que provam que ele é a semelhança de Deus. Primeira característica é que ele é um ser relacional. O homem é um ser relacional que se relaciona com os seres humanos e com o próprio Deus. A gente vê em Gênesis 3:8 as seguintes palavras: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então, pela viração do dia, quando o sol estava se pondo, a voz do Senhor passeava no jardim. Não era o Senhor em si, era a voz dele que passeava no jardim.
Isso implica dizer que eles se relacionavam com o Senhor por meio da voz. Havia um diálogo entre Deus e Adão e Eva, tá? Por quê? Porque o ser humano, ao ser a semelhança de Deus, ele é um ser relacional. Então nós temos aqui a segunda característica do ser humano, é que ele é um ser moral. O homem é um ser moral. Eu coloquei aqui Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que interessante. Ainda eles não haviam pecado e eles viviam totalmente nus, tanto Adão como Eva. E quando eles se olhavam, eles não se constrangiam. Não era um sinal ali de constrangimento, de vergonha. Não, por quê? Porque a moralidade deles permitia eles olharem um para o outro e não se sentirem constrangidos ao verem cada traço dos corpos em si. Isso fala de uma moralidade. Hoje, se você vê ali uma pessoa sem a roupa, após o pecado, naquela pessoa ela vai ficar com vergonha, ela vai ficar constrangida, né? Aí ela vai começar a julgar, vixe, está me assediando. Aí começa todos esses apontamentos, né? Após o pecado, mudou-se a perspectiva. O homem, ao ver a outra pessoa nu, ele já se sente vergonha, ou se alguém vê ele nu, a pessoa já fica constrangida. Só que antes do pecado, o nível de moralidade era tão equilibrado e padronizado por Deus que ambos se viam nus e não se envergonhavam. Eu coloquei. Deus colocou um termômetro de moralidade dentro da consciência do homem, conforme Romanos 2,15. Então, essa consciência, hoje, após o pecado, ela nos julga quando nós erramos e ela nos defende quando estamos certos, tá? Quando erramos, ela nos julga e quando acertamos, ela nos defende. Coloquei aqui em Romanos 2,15. Continuando. A terceira característica que tem na divindade, que há no homem, por o homem ser a semelhança de Deus, é a inteligência. O homem ele é um ser inteligente. Deus é onisciente e sábio, e o homem é criado com a capacidade de pensar, raciocinar e aprender. Adão usou sua inteligência quando nomeou cada animal. Olha, em Gênesis 2,19. Portanto, o Senhor Deus, havendo formado da terra todo animal do campo e toda ave do ar, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda criatura vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão ele já tinha um poder de inteligência intelectual muito grande. A cognição de Adão era absurda. Ela plenamente, perfeitamente desenvolvida, a ponto de ele já ter o conhecimento suficiente para poder aplicar, através da sua inteligência, nomeando cada animal, dando nome para cada ser vivo. Isso fala da inteligência do homem pré-queda, ou seja, antes da queda. Isso é muito interessante, pessoal. Então, continuando aqui, livre. Né? Por que que nós somos semelhança de Deus? Ou se tratando anteriormente à queda, né? Antes da queda. Porque o ser humano ele era um ser livre. Livre. Deus tem vontade de fazer escolhas. E o ser humano também tem a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Eu coloquei Gênesis 3,6. E quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu a seu marido com ela, e ele comeu. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim no Éden. Só que por eles serem seres livres, eles foram contra ali a sua natureza e acabaram decidindo comer do fruto desta árvore, consequentemente, eles caíram, tá bom? Por que que eles conseguiram tomar outra decisão ao contrário da sua natureza? Porque eles eram seres livres, tá bom? Eram seres livres.
possuíam aí o livre-arbítrio. O homem hoje ele possui o livre-arbítrio? Aí é outra aula para nós discutirmos acerca disso. Vamos continuar? Qual que era a pauta de Deus na criação humana? Então, primeiro, Deus ele decidiu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram que o homem seria a imagem e semelhança deles. O segundo assunto, o segundo ponto que foi abordado no laboratório de Deus, no mundo habitável, era sobre a identidade individual do homem, tá? Eu coloquei Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Eu coloquei esse verso, destaca a diferença sexual do ser humano. Só existem esses dois gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. Ao contrário do que a ideologia de gênero ensina, de que existe uma variedade de gêneros. Tem aquele que se considera o bigênero, se eu não me engano, aquele que gosta tanto de homem como de mulher. Ele sente atração pelos ambos sexos. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver que Deus ele estabeleceu uma identidade individual peculiar para cada ser humano. Existe o macho, a figura masculina, que é o homem, e existe a fêmea, a figura feminina, que é a mulher. O que passar disso já é outra coisa, tá bom? Menos bíblico. Para não falar outra coisa, dá problema aqui. Vamos lá? Qual era a pauta de Deus na criação humana? Letra C. A humanidade viria de uma única e mesma mulher. A humanidade viria de uma única e mesma mulher. Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Daí agora nós vamos para as evidências científicas. Um dos estudos mais relevantes sobre a origem humana foi feito pela doutora Rebecca Lancan, do Departamento de Biologia da Universidade de Califórnia, em Berkeley, onde ela realizou uma pesquisa com o intuito de descobrir a origem da raça humana através do DNA mitocondrial. Professor, o que é o DNA mitocondrial? É um DNA onde se tem ali todas as nossas informações, todos os genes. Imagina assim o DNA como um livro. E os capítulos desse livro como os genes, ou seja, as nossas informações genéticas, tá bom? Aí tem os capítulos. Então, o capítulo 1 é a cor dos olhos, o capítulo 2 é a cor da pele, o capítulo 3 é a espessura do cabelo, o capítulo 4 é a estatura do corpo, a altura, o peso. Imagina isso, tá? Para ficar bem didático, você entenda a diferença de DNA e Gênesis. E aí tem as informações nessa carga genética em cada capítulo. Então, o que é o DNA mitocondrial? É um DNA, são informações genéticas que só são passadas e herdadas a partir da figura feminina, materna, ou seja, o DNA mitocondrial só é passado da mãe para o filho. O pai, ele não passa esse DNA, somente a mãe pode passar esse tipo de DNA para os seus filhos, para a sua descendência. Deu para entender? Então vamos continuar. Rebeca, com a sua equipe, realizaram testes com 147 indivíduos das 5 populações geográficas do nosso planeta, de todos os grupos de seres humanos, e concluiu que todos possuíam um DNA idêntico. Portanto, todos teriam uma mesma ancestral comum. Que ancestral? Eva. Um segundo estudo muito interessante foi feito pelos doutores Lawrence Lowen e Clifford Scarwin, sendo que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. O DNA mitocondrial atual deveria ser exatamente o mesmo, com pequenas variações que teriam ocorrido ao longo do tempo. Eles estudaram
essas pequenas variações que existem no DNA mitocondrial e utilizaram-se delas para fazer um sistema cronológico reverso, comparando o tempo necessário para que as pequenas variações genéticas passassem a fazer parte do material genético de um grupo de indivíduos, com o número dessas variações no DNA mitocondrial. Eles chegaram à conclusão que entre 6.000 e 6.500 anos atrás deveria ter vivido aquela que foi a mãe de todos nós. Quando nós calculamos quando que cada pessoa, cada personagem bíblico morreu, viveu e morreu, usando ali as genealogias de Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 11, usando o calendário judaico, nós vemos ali que Adão e Eva viveram há 6.000 a 6.500 anos atrás. E o DNA mitocondrial aqui é algo científico, tá? Algo do DNA, algo genético. Ele comprova que todos vieram de uma mesma e única mulher, Eva, que viveu há 6.000 a 6.500 anos atrás. Qual que era a pauta de Deus na criação? A humanidade, letra D, viria de um único e mesmo homem. A humanidade viria de um único e mesmo homem. Atos 17, 26. De um só homem fez toda a raça humana. De um só homem fez toda a raça humana. Vamos lá? O homem possui o par de cromossomos X e Y, ao passo que a mulher possui o par XX. Professor, o que é isso? Cromossomos são onde está, é uma estrutura, os cromossomos é uma estrutura onde é guardado a nossa carga genética, com todas as informações ali. E são representados em letras. Exemplo, o XX fala da informação sexual daquele ser humano, que no caso é feminino, é fêmea. Se for XY, fala que a informação genética é de que aquele ser humano ele é macho, ele é homem, tá bom? Então, as informações genéticas, o gênero daquela pessoa, são representados nessas letras. XY é homem e XX é mulher. O cromossomo Y somente é repassado de uma geração para outra pelo homem, do pai para os seus filhos. O DNA mitocondrial é passado somente da mulher para os filhos e o cromossomo Y ele é passado somente do pai para os filhos. Obviamente, as filhas não recebem o cromossomo Y do pai, pois todas as mulheres possuem apenas o par XX. Então, quem recebe o cromossomo Y é somente a figura masculina, tá bom? Vamos lá? É importante notar que o cromossomo Y não se recombina com o cromossomo X, mas é transferido de maneira intacta de pai para filho. Ele também possui uma taxa extremamente baixa de variações e mutações. Embora existam pequenas variações no cromossomo Y, como já foi visto, elas não podem ser usadas como evidências evolutivas, pois variações são apenas variações e não pequenas evoluções. O que é variação? A gente estudou na primeira aula. É quando em uma espécie se encontra tipos diferentes dela, tá? Aí eu citei o exemplo ali das microevoluções. Tem o urso panda, o urso polar, enfim. É quando em uma espécie se encontra variações dela. Isso é variações. Evolução é quando uma espécie ela passa a se tornar outra espécie, tá bom? É quando um lagarto vira uma ave. Um exemplo. Isso é evolução. E o que é mutações? As mutações, diferente das variações e das evoluções, é quando o DNA ele é alterado, tá?
É quando a genética é alterada. Um exemplo que eu passe a ter diabetes. Se eu ter um filho, a chance dessa carga genética aí, dessa tendência do meu filho, assim, da minha descendência ter também ou passar a ter diabetes é muito grande, tá? Então vai haver uma mutação, é uma alteração no DNA que é passado ali para o filho. Só que eu mostrei também que existem estudos na primeira aula que acontece a partir da quinta geração. Então vamos continuar. A existência de seres humanos do sexo masculino claramente mostra que toda a raça humana é também proveniente de um único e mesmo ser humano do sexo masculino, tá bom? Gente, isso aqui é muito interessante, ó. A existência de seres humanos do sexo masculino, tá? Aqui a gente vai tratar só de um grupo específico, que é só as pessoas, só os homens, aqui só a figura masculina, claramente mostra que toda a raça humana também proveniente de um único e mesmo ser humano do sexo masculino, considerando, observando todos os homens que existem no mundo, tá bom? Porque todos eles têm o cromossomo Y. Olha que interessante. Qual que era a pauta de Deus na criação humana? Letra E. Os materiais usados para a criação. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles conversaram nesta reunião qual que seria o material que eles iriam usar para criar tanto o homem como a mulher. Eu coloquei aqui Gênesis 2:7, e formou Deus o homem do pó da terra. Então, vamos trabalhar o primeiro material genético. A palavra traduzida como pó é a palavra hebraica apar, que significa poeira, pó, menor partícula. As menores partículas hoje são elementos químicos que nós temos, conhecidos como os átomos, ou seja, são os átomos. O fascinante é que 60 elementos químicos do nosso corpo são encontrados no solo da Terra. O único planeta do sistema solar que possui elementos químicos para fazer o ser humano é a Terra. Olha que interessante. A Bíblia nos diz que Adão, que no hebraico é Adão, foi formado do pó da terra, literalmente do pó do solo, da terra, que terra em hebraico é Adamá. As duas palavras Adam e Adamá vêm da mesma palavra hebraica que já vimos, Aden, cujo significado é avermelhado. Não é difícil perceber que Adão teria a mesma cor do solo do qual ele foi formado. Que cor é essa? O solo é composto basicamente por argila, limo ou silt e areia. Sua cor depende muito do tipo e da quantidade dos elementos e compostos químicos encontrados nesses três materiais. Um tipo de camada muito comum encontrado no subsolo das massas continentais é o saprolito. Nos afloramentos, sua cor é avermelhada. Esse tipo de solo, olha que interessante, hein? Esse tipo de solo, pó da terra, que Deus usou, que é avermelhado, possui todas as pequenas variações de cores encontradas na pele, que teria tido formato de MMM maiúsculo e MMM minúsculo, ou seja, a cor de pele de Adão e Eva. Professor, o que é esse M maiúsculo e o M minúsculo? São letras que ali são representadas as informações genéticas também. E aqui é específico a cor do ser humano, tá bom? A cor do ser humano. Se eu não me engano, as combinações M e M maiúsculo, MM maiúsculo, são aquelas pessoas que nasceram com uma cor mais escura. E o MM minúsculo são aquelas pessoas que nasceram com uma cor mais clara, tá? Por isso que é raça humana, não é raças humanas. Porque de um material só, do pó da terra, dá para se fazer variações de cores.
Por quê? Porque eles possuem aqui o formato MMM maiúsculo e MMM minúsculo, que dá para se fazer várias combinações. Pessoas que têm a pele mais escura, pessoas que são brancas, outros que são muito mais brancos, que são muito mais negros, e assim vai embora. Eu coloquei. Baseado na genética que conhecemos hoje, somente um casal que tivesse a cor do solo poderia ter produzido descendentes com todas as variações de tonalidades de peles encontradas hoje. Somente um casal que foi formado do pó da terra ou que tem, tá? Elementos químicos que são encontrados no pó da terra, 60 elementos químicos aí. Porque o material genético para se formar Eva foi outro material, só que Eva também possuía os mesmos materiais genéticos que se encontram do pó da terra, porque ela saiu de Adão e Adão ele saiu do pó da terra, foi formado a partir do pó da terra, tá? Vamos aqui para o segundo material, costela. Então Deus ele fez Adão dormir e ele retirou a sua costela para formar Eva. Por que Deus ele usou a costela? Por que ele não usou outro tipo de osso no nosso corpo? Existe uma razão muito especial da escolha desse tipo de material e não de outro. Encontramos no sistema ósseo humano a medula óssea, também conhecida como tutano. A medula óssea vermelha, encontrada, por exemplo, nas costelas, contém células-tronco, células estaminais. Essas células são células-tronco multipotentes, que podem diferenciar-se numa variedade de tipos de células. Células-tronco constituem um material fundamental para o processo da clonagem humana. O que é clonagem, professor? Clonagem humana é quando eu uso um ser vivo e tiro dele, a partir dele, eu faço outro ser idêntico a ele. Isso é clonagem humana. Deus não apenas usa o material correto, como também transforma um material genético masculino em material genético feminino. O ser humano possui um par de cromossomos responsável pela determinação do sexo. Seres humanos, o sexo masculino, possuem o par XY. Os seres humanos, o sexo feminino, possuem os par XX. O cromossomo Y humano possui cerca de 60 milhões de pares de base. Ele é passado de pai para filho. E de pai para filha? Não, somente de pai para filho. O cromossomo X humano possui cerca de 153 milhões de pares de base. O material do pai determina o sexo da criança, pois pode contribuir tanto com o cromossomo Y quanto com o X. Se o pai contribuir com o cromossomo Y, então possivelmente o filho ali vai ser menino, a criança vai ser homem, tá? Agora, se ele contribuir com o cromossomo X, a criança ela vai ser menina, tá bom? A possibilidade é muito grande. E aqui o último, para que Eva fosse criada, Deus precisaria apenas duplicar geneticamente o cromossomo X de Adão, formando o par XX. Esse procedimento de alteração genética é conhecido pela ciência como engenharia genética. Mas dá para Deus multiplicar aí o cromossomo X para formar um par XX? Sim, segundo a ciência, isso se chama engenharia genética. Deus, durante a cirurgia em Adão, duplicou geneticamente o cromossomo X. O procedimento genético utilizado está cientificamente correto. Se Deus tivesse apenas clonado, mas não alterado o material genético de Adão, então no jardim do Éden teria 2 Adãos. Seria impossível que a ordem de Deus fosse cumprida. Qual ordem? Crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai, ou seja, façam filhos. Essa foi a ordem que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Bom, queridos, esta foi a aula de hoje e o tema é a criação
do ser humano. Espero que você tenha gostado, sido edificado, entendido, que você possa usar esse estudo em um momento específico da sua vida. Quando alguém vier perguntar acerca da razão da sua fé, contrariando, a gente não trabalha apenas com uma fé cega, a gente tem ali um caminho. Nós temos evidências também científicas, tá bom? Que é conhecido como o criacionismo bíblico. Então, a sua fé não está no nada, a sua fé está em Deus e Deus, na sua infinita onisciência, ele distribuiu ali a capacidade para os cientistas, ao trabalharem ali dentro do seu campo, que é a ciência, os arqueólogos, enfim, conceder-se evidências acerca da sua existência, do mundo, da criação do homem, enfim. Deus, ele é maravilhoso. Tá bom, queridos? Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu te espero na terceira aula. Fique na paz.